Obrigado. Então, hoje nós estamos iniciando, mais uma edição do ciclo de debates de pedagogia da Unicecal, o Educação, que esse ano, nessa edição, temos por objetivo refletir as contribuições do pensamento de Paulo Freire na formação docente, tendo em vista que esse ano é comemorado o centenário do Paulo Freire, patrono da educação brasileira. Então, serão uma série de ações educativas, comemorativas, refletindo até o mês de setembro, e com certeza terão continuidade, buscando ampliar a visibilidade do pensamento do Paulo Freire junto à sociedade, fazendo com que aumente cada vez mais a compreensão dos postulados freirianos, como um processo educativo, crítico na formação profissional e também na transformação da relação entre a universidade, entre as discussões acadêmicas e a sociedade. Sabemos que Freire revolucionou a educação, graças à sua visão e à sua prática, respeitando homens e mulheres como sujeitos de conhecimento. A partir da linha de seu pensamento, desenvolveu o método do Paulo Freire na alfabetização de adultos, que trouxe para a sala de aula vivências e experiências de alunos, integrando essa realidade no processo de aprendizado. Para nós, educadores e educadoras, refletir a educação no ano do centenário do Freire é uma grande oportunidade para celebrar o seu legado e uma excelente oportunidade para retomarmos suas ideias, obras e lutas em prol da construção de uma de uma educação pública, democrática e emancipatória. Pensando em tudo isso, motivados por seu exemplo, teremos na noite de hoje a presença da nossa querida professora, doutora Esméria de Lourdes Savelli, que teve a honra de conhecer o nosso homenageado da semana, pessoalmente, quando esteve aqui na UEPG, em Ponta Grossa. Professora Esméria é de grande conhecimento de todas, Foi nossa secretária de Educação, no ano de 2001 a 2004, retornou à Secretaria Municipal de Educação em 2013 até 2020, doutora em Educação pela Unicamp, foi professora associada da UEPG, atuou em cursos de licenciatura, pedagogia, no programa de pós-graduação, também da UEPG. Desenvolveu e orientou já várias pesquisas sobre políticas educacionais, a sua materialidade nas práticas do grupo de pesquisa da educação básica, foi sócia proprietária da Escola Desafio, implantou o projeto CAIC em Ponta Grossa, também em 1993 e 98, em Paris, atuou em escolas maternais e primárias na periferia de Paris, e também coordenou o programa de mestrado aqui da UEPG no período de 2006 a 2007. Professora Esméria, na sua gestão de 2013 a 2020, implantou e ampliou a oferta da Escola de Tempo Integral na rede pública de Ponta Grossa. Sabemos que tem ampla experiência na área da educação básica, atuou principalmente com a formação de professores, organização da escola, metodologia, alfabetização, leitura e políticas. Nada contribuindo muito na questão que envolve principalmente a metodologia da educação infantil nos anos iniciais e no ensino fundamental. Então, hoje, temos a honra e a grande alegria de receber para uma fala, conversar conosco, para nós podermos aprender ainda mais um pouco com ela. Professora Esméria, seja bem-vinda, a palavra é sua. Obrigada desde já por aceitar o nosso convite e por estar conosco nessa noite. Muito bom. Olá, não estamos ouvindo a professora.
Mesma coisa que aconteceu com aquela lágrima. Deixa eu tirar. Agora estamos ouvindo. Agora estão ouvindo? Então, deixa eu colocar. Boa noite a todos e a todas. Eu sinto muito honrada e gratificada por fazer parte desse evento. E, de qualquer forma, eu quero parabenizar, né, toda a equipe da Unicecal que organizaram este evento para homenagear Paulo Freire, o centenário de nascimento de Paulo Freire. É muito importante isso. Esse educador, tá, que é um pedagogo do mundo, ele precisa ser reconhecido e melhor compreendido aqui no Brasil, né? É muito importante isso. O Paulo Freire é o pedagogo da indignação. Ele jamais calou frente às injustiças sociais, evidenciadas pela miséria, pela pobreza, pelo analfabetismo da nossa gente. Então, ele sempre defendeu a educação acima de tudo e a considerou sempre como um ato político. Então, a proposta que eu fiz para a gente poder discutir essa noite foi trabalhar uma questão que é dentro de toda a obra do Paulo Freire, que é a pedagogia libertadora de Paulo Freire. Só queria saber, vocês estão ouvindo? Estão ouvindo? Sim, está perfeito. Está legal? Tá? Ok, tá bom. Então, para desenvolvimento da temática, que eu coloquei a pedagogia libertadora de Paulo Freire, eu quero fazer essa fala com vocês, conversando com vocês sobre a obra dele, para compreenderem melhor a própria pessoa, o próprio cidadão Paulo Freire, como o grande educador Paulo Freire. Eu fiz uma linha de desenvolvimento do tema, pegando aspectos biográficos, dentro mesmo de uma concepção freiriana de conversar com a gente, com as pessoas. Porque é o seguinte, o Paulo Freire fala assim, a gente não conhece o maior, o macro, sem conhecer o micro. Então, eu começo de dados biográficos dele, para a gente entender que essa pessoa, esse educador, esse homem, ele foi formado, né, desde dos seus primeiros anos na periferia do Recife. Então, o Paulo Freire, ele tem como nome de nascimento, tá? Paulo Régulos Neves Freire. Esse era o nome dele. Professora, deu um probleminha no áudio. Automático? Tá deixando sozinho. Voltou. Tá me ouvindo? Tá? Ela vai ficar aqui, a hora que fechar ali, ela abre. Então, o Paulo Freire, ele nasceu no dia 19 de setembro de 1921, numa segunda-feira. A família, naquele dia, estava passando por uma situação de muita tristeza e muita agonia, porque o pai dele estava muito mal, à beira da morte. Por incrível que pareça, o pai dele consegue superar aquela dificuldade na doença naquele momento. Ele nasceu num bairro chamado Casa Amarela, em uma rua chamada Rua do Encantamento, número 724. Ele era filho caçula da dona Edeltrudes e do seu Joaquim, e a mãe dele tinha por hábito fazer dos filhos um diário do bebê, aqueles diários de bebê que a gente faz dos nossos filhos. E ali no diário, a mãe colocou que o Paulinho era um menino muito amável, brincava pouco, gostava de ficar de longe observando as outras crianças e os irmãos brincando,
E quando perguntavam para ele, por que você não vai brincar junto? Ele dizia, eu não quero me sujar e eu adoro ver os tombos deles. Então, era uma criança muito observadora, né? Então, ele se divertia com a própria brincadeira dos irmãos, né? E o Paulinho, ela também dizia, ele era muito vaidoso. E desde muito pequeno, uma criança extremamente devota. Ele carregava sempre um crucifixo com ele. Essa devoção, essa ligação com o divino, sempre foi presente na vida do Paulo Freire. Paulo Freire era um homem de frequentar missas, de tomar comunhão, né? E ele, desde pequeno, ele era muito curioso para aprender. E foi assim, numa família pobre, ele era uma família pobre, com muitas dificuldades financeiras, que o Paulo Freire aprendeu, a partir da relação com a mãe, as primeiras experiências de ler e escrever. Como é que ele aprende a ler e escrever? Ele começa a perguntar para a mãe, como é que se escreve tal palavra? A mãe falava e ele usava as varetas, os gravetos caídos do pé da mangueira e escrevia a palavra no chão. E assim ele foi, à sombra das mangueiras, usando os gravetos e a terra do seu quintal, aprendendo a escrever as palavras do seu mundo, do seu universo. Paulo Freire se alfabetizou, aprendeu a ler e a escrever, sem precisar de cartilha ou de livro didático. Isso vai marcar a vida dele e a defesa dele. Então, por isso é importante conhecer essa experiência dele. Então, ele começou a leitura da palavra, a leitura e a escrita das palavras, por orientação de sua mãe. A mãe, percebendo que o menino era muito esperto, a dona Eunice Vasconcelos, ela tinha uma pequenininha escola particular. Ela matriculou o filho de 6 anos na escola de dona Eunice. A primeira professora dele, então, foi primeiro a mãe, que não é professora, é a forma mais assim, assistemática que ele aprendeu de ler e escrever, mas a primeira professora dele, ele reconhece como foi a dona Eunice Vasconcelos. E ela, percebendo que o menino já sabia ler, ainda que a turma, ela estivesse alfabetizando a turma, ela passou a dar para ele formação de sentenças. Então, veja, a professora, sabendo que a criança já dominava, ela não fez ele ficar repetindo o que os outros estavam fazendo. Ela partiu daquilo que ele já sabia e propôs atividades mais complexas para esse menino. Então, aquilo que ela chamava de formar sentenças, que a gente sabe que é a formação de frase. O Paulo Freire fala assim, eu já sabia ler e escrever quando cheguei à escolinha particular de dona Eunice, aos 6 anos. Eu havia sido alfabetizado em casa, por minha mãe e meu pai, durante uma infância marcada por dificuldades financeiras, mas também por muita harmonia familiar. Minha alfabetização não foi nada enfadonha, porque partiu de palavras e frases ligadas à minha experiência, escritas com gravetos no chão da terra do quintal. Bem, esse menino ficou só um pouco de tempo com a professora, uma vez que ela, a mãe e os pais não podiam continuar a pagar a escola para eles, eles eram pobres. Então, a mãe dele, conhecendo o diretor ou o dono do colégio, Oswaldo Cruz, ela pede uma bolsa de estudo para o menino e ele vai para o colégio aos 10 anos para terminar o curso primário. Ele ainda não tinha terminado. Ele só sabia ler e escrever e continuou a sua formação de leitura e de escrita em casa mesmo. E lá, no colégio Oswaldo Cruz, esse menino ele se transforma, termina o primário, o ginásio, e faz o curso de preparação para a entrada na universidade, onde ele faz direito. E por que Paulo Freire faz direito e não pedagogia, e não letras? Porque no Recife, naquela época,
O único curso de humanas que tinha era direito. Então, ele fez direito. Tá? O Paulo Freire, ele trabalhava também, ele começou a trabalhar. A única exigência que o diretor e dono da escola fez é que ele fosse bem estudioso. E nisso ele não decepcionou nada. E ele trabalhava também como professor. Ele já começou, já na escola secundária, a trabalhar como professor, ali dando aula de português. Professor de português. E ele formando em direito, ele já estava no último ano de direito, ele arrumou uma sala, organizou uma sala para iniciar a advocacia. E ele pega um primeiro cliente, que foi o dono de uma sala, né, do imóvel, que tinha alugado para um dentista, e o dentista fazia alguns meses que não pagava aluguel. E o dono da sala queria, então, ou ele pagasse o aluguel, ou ele saísse da sala, desocupasse a sala. Esse foi a primeira demanda do advogado, né? Primeiro trabalho do advogado, primeira defesa ali. Então, o que o Paulo Freire faz? Ele chama o dentista para conversar com ele, para resolver aquela situação, de pagar o aluguel ou fazer o despejo. Então, Paulo Freire, representando como advogado dono da sala, ele marcou um encontro no escritório com o jovem dentista, que era devedor, para cobrar a dívida. E o dentista disse assim para ele: eu errei porque eu fui demasiado otimista quando eu assumi esse compromisso que hoje eu não posso honrar. Eu não tenho como pagar o que devo, mas, segundo a lei, eu não posso perder os meus equipamentos. Mas o senhor pode me tirar os móveis da minha sala, na sala de visita, na sala de jantar, pode tirar tudo. Eu só peço uma coisa, dando uma risadinha meio tímida. Só não leva a minha filha de 1 ano e meio. Tá? Paulo Freire olhou aquilo bateu nele fortemente, e ele falou para o dentista: você pode ficar na tua sala, com teus equipamentos, algum tempo, porque eu não vou mais fazer a defesa desse caso junto do proprietário da sala. Ele chegou em casa e disse para sua esposa, a Elza, que era uma professora alfabetizadora: Elza, hoje eu me emocionei muito. Foi agorinha mesmo. E ele contou o episódio. E vou te falar uma coisa: eu não vou ser mais advogado. Eu não sirvo para ser advogado. E a esposa aprovou, falou: você é mesmo um educador. Que bom que você não vai ser advogado. E ele tinha recebido uma proposta de um amigo, porque naquele ano, 1947, né, tinha instalado no Recife o Serviço Social de Indústria, o SESI, e ele tinha recebido de um amigo a proposta de trabalhar sob o cargo de diretor do Departamento de Educação e Cultura do SESI. E o que ele tinha que fazer nesse cargo? Ele teria que entrar em contato com as pessoas que faziam parte do SESI, ver a situação delas, fazer palestras e tudo mais. Também tem um episódio que marca muito a vida do Paulo Freire nesse trabalho dele inicial, porque ele, conversando com as pessoas, né, que faziam parte, os operários que faziam parte do SESI, ele começou a dizer sobre a questão da educação das crianças, do cuidado que tinha que ter com as crianças, do carinho que tinha que ter com as crianças. E quando ele terminou a palestra, onde ele falava sobre isso, um dos ouvintes ali da palestra pediu para ele para conversar com ele no final da palestra. Aí ele falou assim: eu estou vendo, professor, que o senhor está bem vestido, o senhor deve chegar na tua casa, ter a sua sopa, tua mulher te atender, ter um filho, ter um quarto para os filhos, um quarto para você e para sua esposa, uma mesa para você comer dignamente. Então, dá para o senhor falar que não pode gritar com os filhos, que não pode brigar, que não pode bater,
Mas pensa eu saio daqui, não tenho comida quente na mesa, a casa é um cômodo só que dorme todo mundo junto, aquele monte de criança, gritando por tudo quanto é lado. Como que eu não vou perder a paciência com eles? Mais uma vez, o Paulo Freire pensa, as nossas ações, elas são decorrentes das condições materiais de vida. É mais uma lição que ele leva para ele. Então, quando Paulo Freire, isso é muito importante, quando Paulo Freire fala, quando ele está explanando, ele está discutindo, ele fala para as pessoas, mas ele também recebe, ele também sente aquilo que as pessoas dizem para ele. Então, ele vai dizer o seguinte, nós estamos sempre num processo dialógico, tá? De diálogo, a nossa relação sempre é horizontal, tá? E o que eu, ao mesmo tempo que eu ensino, eu aprendo, tá? É uma questão muito importante. Em 1961, o Paulo Freire foi desenvolvendo esse trabalho, ele já entrou na Universidade do Recife. Ele fez uma prova, né? Ele defendia uma tese na época, e ele entrou na Universidade do Recife. E, nesse mesmo ano, ele começou a constituir, porque ele começou a verificar desde o trabalho do SESI, que existia um grupo muito grande, de pessoas sem ser alfabetizados, que não sabiam ler, que não sabiam escrever. Isso era a situação do Brasil inteiro, né? Então, a situação do Brasil inteiro. Então, o que aconteceu? Todas as pessoas excluídas de escola, uns adultos todos analfabetos. Então, ali ele faz as primeiras experiências, ele constitui uma equipe na universidade, e ele começa a trabalhar com essa equipe, orientar essa equipe, e ele começa a organizar experiências de alfabetização que vão se constituir naquilo que se chama o método Paulo Freire de alfabetização, que eu vou falar um pouquinho mais tarde para vocês. Então, em 61, ele entra na universidade. Em 63, a equipe dele, responsável pela alfabetização, elas desenvolvem um trabalho de alfabetização de 300 cortadores de cana em apenas 45 dias, no projeto dele. Tá? E qual era o segredo dessa alfabetização? Qual era o segredo? No livro Conscientização, ele coloca bem a proposta. Primeiro, vão voltar como é que ele foi alfabetizado. Lá, pela mãe dele. Ele escrevia palavras que eram do seu universo vocabulário, as palavras que tinham sentido e significado para ele. Então, a alfabetização desse adulto deveria passar pelo levantamento de palavras do universo vocabular desses sujeitos e da vida desses sujeitos, né? E, a partir dessas palavras, é que ia iniciar o processo de alfabetização. Então, existia, na proposta, primeiro, estabelecer uma conversa, um diálogo sobre a vida, sobre as condições de vida dessas pessoas. A partir dessa conversa, desse diálogo, levantava-se uma série de palavras, escrevia uma série de palavras, e depois escolhia uma das palavras que tinha um sentido forte, tá? E que também, dentro da sua estrutura linguística, ela seria mais fácil de ser trabalhada. E, a partir dessa palavra, escrevia a palavra, depois segmentava a palavra em suas sílabas. A partir da segmentação das sílabas das palavras, constituía as famílias silábicas de cada sílaba, e, a partir da constituição da família silábica de cada sílaba, formava-se novas palavras. É evidente que um grupo de pessoas analfabetas, tá? Numa situação de opressão grande, pelo trabalho, pelo tempo, as condições de vida difícil,
as palavras que tinham sentido para ela era luta, fome, miséria. É evidente. O universo deles era isso. E as discussões para a conscientização da situação que ele vivia passava pela análise dessas situações de miséria, de luta, né? Todas essas questões aí que apareciam. Então, 1964, se vocês têm que pensar nesse período, o Brasil alfabetizava as crianças, dizendo que a vovó viu a uva. Como é que agora vai inventar, alfabetizar pessoas usando palavras do universo vocabular delas? Isso é coisa de comunista. Não pode? Então, em 1964, vem o golpe militar e ele foi preso como traidor, como comunista, e depois ele foi exilado. Primeiro ele foi para a Bolívia, mas em função da pressão do ar, da atmosférica, ele não consegue ficar na Bolívia. Ele vai para o Chile em 1967, e o exílio no Chile, ele trabalhou com a reforma agrária para a Organização das Nações Unidas, a ONU, trabalhou tratando das questões de agricultura e alimentação, sempre envolvido com as causas populares. E, ao mesmo tempo, ele pensava nessa experiência toda do Brasil, nessa situação toda do Brasil, e, em 68, ele finaliza o livro Pedagogia do Oprimido, que foi publicado em inglês, em espanhol, e só mais tarde, né, em 1970, não me preciso bem o ano, em português. Em 69, só vai ver esse homem. Estou falando isso para vocês verem. Esse homem, em 69, ele foi professor visitante da Universidade de Harvard, tá? Em função de tudo que ele discutiu dentro da pedagogia do oprimido. Tá? Em 1980, ele volta ao Brasil. Em 81, existia já abertura política, o Partido dos Trabalhadores estavam se movimentando, se mobilizando, né? Ele é uma das pessoas, um dos intelectuais que estão dentro do Partido dos Trabalhadores. De 89 a 91, ele foi secretário de Educação do município de São Paulo, na gestão da prefeita Erundina. Tá? E, durante todo esse período, Paulo Freire fez muita produção, escreveu muito, e ele torna-se uma referência no mundo. Paulo Freire, ele morre em 2 de maio de 1997, com 75 anos, por um ataque cardíaco. Então, o que nós vamos ver? Por que eu coloco isso daqui para vocês? Né? Porque o Paulo Freire é tido como revolucionário por professores progressistas, pela esquerda, né? Não vou nem tratar de direita e de esquerda, né? Mas aqueles que têm uma visão mais progressista da sociedade, e ele é subversivo para aquelas pessoas, para aquelas mais de direita, mais conservadoras. Na realidade, quem faz isso, quem constrói, quem pensa isso de Paulo Freire, não entende quem é Paulo Freire, nunca leu Paulo Freire, não viu Paulo Freire, nada. Tá? O que nós sabemos, e aqui a gente vê quando analisa a obra dele, que Paulo Freire construiu uma filosofia da educação. Essa filosofia da educação de Paulo Freire é que nós chamamos pedagogia libertadora. E qual é a essência dessa pedagogia libertadora? A essência dessa pedagogia libertadora é a crença firme de que o homem, quer dizer, a pessoa humana, é um fazedor de cultura. Quando o Paulo Freire, por exemplo, aqueles analfabetos lá, cortadores de cana,
aquelas pessoas que moram nas periferias, eles não são consumidores de cultura só, eles também são fazedores de cultura, esse termo que ele usa. Quando ele lida com isso, ele vai mostrar que nós, seres humanos, estamos no mundo, nós todos, independente de classe social, nós estamos no mundo com o mundo e com os outros. Por isso, nós somos seres de transformação do mundo, tá? E não de adaptação no mundo. Nesse sentido, ele rompe com uma ideia de que Deus quis assim. Eu me adapto. Deus quis assim. A vida é assim porque Deus quis. A vida é assim porque eu não posso mudar. Porque as coisas sempre foi assim. Sabe a música da Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim? É esse pensamento. Ele vai dizer, não, não. Deus não tem nada com isso. A situação que nós vivemos, que cada um de nós vivemos, que o oprimido vive, qualquer um, é decorrência dos homens, não é de Deus, tá? Então, o que acontece? Aí que vem a questão da pedagogia libertadora e que vem a questão do ser revolucionário. Não é revolucionário de pegar arma, não é revolucionário de pedir luta, não é nada disso. Revolucionário porque muda a condição do sujeito. O sujeito toma consciência da sua situação e busca formas de mudar. Tá? Ninguém muda uma situação, ninguém muda um contexto, se você não tiver consciência da situação que você vive e quais as causas que permitem que você esteja nessa situação. À medida que você toma consciência da situação que você vive, tá? E você identifica as causas, você busca formas de transformação. Então, quando você transforma, você liberta. Então, a pedagogia da libertação é essa, levar o sujeito a tomar consciência da situação que ele vive. E levar o sujeito a também compreender que ele está no mundo com os outros, tá? E nesse processo, ele pode transformar a sua vida e também a situação dos outros. Então, você pensa assim, quando eu penso que as coisas são assim, né? Eu adapto a minha vida a isso. É assim mesmo, vou deixar, eu me adapto, tá? Agora, quando você pensa que não pode se conformar com isso, então você faz um mundo girar no sentido de uma construção, de uma transformação. Então, a adaptação é um conceito passivo. A transformação é um conceito ativo. Você não consegue ficar parado nisso. Você se posiciona, você busca compreender, mas sempre na parte do diálogo. O Paulo Freire nunca foi um homem da luta, da agressividade, nada disso. Ele tinha mansidão como característica dele, tá? Mas ser manso não significa que é ser bobo. Tá? Ser manso não significa ser bobo. É a mansidão no sentido de tratar a coisa, mas também você não romper com determinados princípios. Então, ele vai dizer o seguinte, na pedagogia libertadora, é esse o conceito, esse é o conceito mais importante da pedagogia do Paulo Freire. O homem é um ser de transformação, de mudança. A natureza humana, nós, todos nós, a nossa natureza, a natureza do homem, né? Ela está atrelada a um único princípio. Fique isso para vocês. A um único princípio. A nossa natureza é sempre ser mais. Nunca ser menos. E o ser mais é que nos mobiliza. O ser mais é que te leva a fazer o curso superior. O ser mais é que te busca a outros cursos. O ser mais, é o ser mais, é o ser mais. O ser menos
não é do nosso princípio natural. Ser menos, principalmente das camadas populares, não pode ser entendido como um desígnio divino. Aquilo que eu falei, Deus não tem nada com isso. Tá? Tem que ter clareza e cada vez mais esclarecer para todas as pessoas, tá? Que a situação que a gente vive não é determinismo espiritual. A situação que a gente vive é do contexto político, ideológico da sociedade em que vivemos. Portanto, Deus não tem nada com isso. Se Deus não tem nada com isso, nós temos que ir à luta, buscar formas de mudar a situação. Tá? E como é que isso acontece? Nós temos que saber que existe alguns que assumem uma determinada posição e oprime quem está aqui, porque acha que esse daqui é menos e aquele é mais. Tá? Não é. Então, esse que está aqui, não adianta pensar, quem está aqui, adianta pensar que a libertação dele vai vir de lá. Não, a libertação dele tem daqui de baixo para cima. Tá? Nunca um oprimido, que é considerado fraco, o opressor vai liberá-lo. Vai, né? Jamais. É o oprimido que tem que fazer o movimento. Para isso, ele tem que tomar consciência da sua condição de oprimido e mudar a situação. Ninguém muda uma situação sem conhecer. Por isso tem que conhecer, saber as razões. E por isso a gente tem que ter diálogo. Né? O diálogo que a gente fala não é diálogo só, conversar com as pessoas. Eu dialogo, você dialoga com o texto, analisando uma situação, pensando como é que é isso, você entendeu? Então, o diálogo também você tem que tomar num aspecto maior. O diálogo quer dizer aquilo que eu vi, aquilo que eu li, aquilo que eu vi, né? Eu relacionar com a minha situação. E é nesse sentido que a gente vai fazendo a leitura do mundo. E aí que o Paulo Freire diz que a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Tá? Então, antes de eu ler a palavra, eu tenho que ler o mundo. Né? E mais um detalhe, mesmo pessoas que não sabem ler a palavra, sabem ler o mundo. Tá? Onde é que está, então, a subversão de Paulo Freire? Por que Paulo Freire é subversivo? Porque Paulo Freire apregoa o desvelamento da realidade, especialmente na relação oprimido-opressor. E aqui está a raiz, os princípios do que nós chamamos método Paulo Freire. Tá? Essa é a questão. Agora, eu vou falar um pouquinho, deixa eu te perguntar, estão ouvindo? Tá? Estão ouvindo? Então, é o seguinte, o método Paulo Freire não pode ser considerado como uma técnica. Quando a gente fala método, a gente pensa assim, em uma técnica de passos. Não. O método Paulo Freire ele precisa ser considerado como uma teoria de conhecimento. O método Paulo Freire tem um aspecto político e um aspecto metodológico também, técnico-metodológico. O aspecto político, o político não político das políticas, política dos homens, não é nesse aspecto. O aspecto político porque busca a transformação desse sujeito, né? É nesse sentido, né? Então, ele não é só uma técnica. Ele tem, para ensinar, para ter procedimentos de ler palavras, escrever palavras, não é isso. O método Paulo Freire, é um processo que tem na sua essência um componente político, porque o sujeito reconhece
a sua condição de pessoa no mundo. Quem sou eu no mundo? É esse o ato político da pedagogia freiriana. Os homens e mulheres, diz Paulo Freire, que tiverem esse nível de consciência jamais serão massa de manobra, jamais serão condicionados. Tá? Essa pessoa humana, ela sai da apatia, do imobilismo e do determinismo. Esse processo de trabalho pedagógico leva o educando a fazer um exercício de decodificação da realidade em que ele vive. Tá? Então, ele faz uma releitura da realidade. Então, o sair desse imobilismo, ele vai se envolver em práticas políticas que são escolhas. As práticas políticas são escolhas, com vistas à transformação da realidade. Essa escolha, desde no caso, um professor para assumir uma determinada função, tá? Um voto que se dá na escolha dos diretores, um voto que se dá na escolha do presidente, né? Bem, agora, aqui no caso, nós falamos do método Paulo Freire, é um método todo construído pensando na educação de adultos, no caso. Mas ele pode ser também aberto para a educação das crianças. Só que a criança, o mundo da criança, ele está marcado por questões lúdicas, pelo jogo, pela fantasia da literatura, pelas brincadeiras de roda, pelos nomes das crianças. Então, as palavras geradoras no processo de alfabetização, elas virão a partir deste mundo lúdico das crianças. Mas depois que define as palavras geradoras, por exemplo, vamos definir a palavra boneca, né? Que saiu, que discutiu, que brincaram de boneca, né? Boneca. Tem a palavra, depois a palavra separada em sílabas, boneca, depois as sílabas todinha de cada, a família silábica de cada sílaba tirada, boneco, babebi, o naneni, o cacocu. E dessas palavras aí, formando outras palavras. É nesse processo que a criança vai aprendendo o alfa e o beta, e vai aprendendo o sistema, como é organizada a nossa língua, nessas palavras. Então, se eu transfiro isso para as crianças, se eu transfiro isso para o trabalho com as crianças, eu tenho que respeitar a singularidade da criança. Se eu estou trabalhando com adulto, eu tenho que atender, respeitar a singularidade e o conhecimento que o adulto tem da realidade. Ninguém vai discutir com a criança questões assim sociais mais complexas, porque a criança não dá conta disso. Então, Paulo Freire, como ele trabalha, é uma epistemologia, é uma teoria de conhecimento, ela está aberta, os seus princípios estão abertos para ser aplicado em qualquer situação, em qualquer contexto, né? Se você vai para uma aldeia indígena alfabetizar, você pode estar usando as palavras, as situações, o contexto daquele grupo. Se você vai para um grupo de pescadores analisar, né, é a mesma coisa. Então, é uma teoria aberta e super atual. Tá? Mas, se a gente pensar bem, veja, os procedimentos metodológicos para alfabetização, seja de qualquer grupo, são apenas 4 passos. Primeiro, escolhe a palavra com o grupo. Discute e escreve. Segundo, escreve a mesma palavra com as sílabas separadas. Terceiro, forma as famílias silábicas da palavra escolhida.
Quarto, a partir dessas sílabas da palavra geradora, parte-se para a formação de novas palavras, tá? E sempre atendendo à realidade da criança. São 4 passos simplíssimos para alfabetizar. Esses passos, essa forma de alfabetizar, ela elimina a necessidade de cartilha, tá? Onde vem palavras que não estão ligadas com o contexto das crianças e nada mais. Então, o que o Paulo Freire nos coloca? Que o ato de ler a palavra está atrelado à leitura do mundo, tá? Cada grupo se trabalha, se escolhe a palavra geradora de acordo com o seu universo. Então, nós precisamos buscar a realidade, compreender essa realidade e transformá-la, no caso da pedagogia, da epistemologia do Paulo Freire. Então, dois princípios fundamentais da pedagogia libertadora de Paulo Freire e 2 princípios fundamentais de tudo que Paulo Freire levanta e escreve sobre a sua filosofia educacional. Primeiro princípio, conscientização. Tá? O homem tem que ter consciência da sua situação para ele poder transformar a sua realidade. Ele transformando a sua realidade, é evidente que ele transforma o meio e o mundo vai sendo transformado. E o diálogo, tá? O diálogo, a relação que se tem nesse processo de ensinar e de aprender é uma relação horizontal. O professor, ao mesmo tempo que ele ensina, ele aprende. Ele deve estar aberto para aquilo que a criança ou adulto trouxe para discutir. Não existe ensino sem aprendizagem. Não existe. Eu ensinei, mas ele não aprendeu. Isso não existe. Aí você está baseando em outros princípios. Você está baseando, eu trabalhei um conteúdo e ele não se apropriou desse conteúdo. Tá? Essa é a questão. Se você pega, eu ensinei, ele não aprendeu, é igual o cara fala, eu vendi o carro, mas ele não comprou. Não existe isso. Tá? Então, o processo para desenvolver a pedagogia libertadora exige que o sujeito se aproprie daquela discussão. E essa apropriação só acontece se houver uma dialogia, se ele sentir aquilo que está trabalhando tem sentido para ele, tem relação com a vida dele. Então, aí aparece a questão da conscientização. Nesse sentido, o Paulo Freire não trabalha a relação pedagógica como transmissão de conteúdo por parte do educador. O educador é outra pessoa. O educador ele discute, traz questões, né? Ainda que o conteúdo sirva de sustentação para isso. Mas não é jogar esse conteúdo para a criança copiar, para a criança decorar, né? Por exemplo, uma tabuada. É muito comum professores passar a tabuada, mandar discutir toda a tabuada, sem nunca a criança ter construído, né, a multiplicação, ter construído a sua tábua operatória. É muito comum. E a criança aprende a tabuada decorada, sem saber o significado, o que significa quantas vezes isso, quantas vezes aquilo. Né? É muito comum isso. É muito comum, e eu tive experiência disso, de professores ainda ensinar a alfabetização partindo de sílabas, de letras isoladas, de palavras isoladas, e a criança decorar, lembra nas cartilinhas que tinha aquelas listinhas? As crianças decorar as palavras. E o professor, às vezes, para saber se o aluno sabia ou não, pulava, porque o aluno decorava a palavra seguida, pulava a palavra para ver se a criança sabia ou não sabia. Então, enquanto ela não compreender a relação
que o B com A faz bar, que o T com A faz tá, ela não aprendeu a ler, ela não sabe ler. Então, é nesse sentido que a concepção de Paulo Freire, lidando com a conscientização e com o diálogo, é que entende a educação como libertação, como transformação radical da realidade, para melhorar e para tornar os sujeitos melhores, e, em decorrência disso, a realidade maior. Bem, o que ele vai dizer para nós? E aqui é a educação escolar, que acho que está ali, que a escola sozinha não transforma o mundo, mas não existe qualquer transformação se não passar pela escola, né? Então, a mesma coisa, ele vai dizer o seguinte: a educação escolar, sistematizada também, ela tem que permitir uma leitura crítica do mundo. Uma escola, uma educação que não permite isso, ela não permite também que as pessoas que estão lá na escola não conseguem ter uma visão crítica da realidade, né? Veja a situação que nós estamos vivendo hoje, né? Está demonstrando uma crise bem complexa da escola e do ensino, né? Porque nós estamos formando pessoas na escola que têm títulos e tudo mais, e pessoas que são negacionistas, né? Então, eu acho que nunca foi tão necessário estudar Paulo Freire, os professores estudarem Paulo Freire, compreenderem o Paulo Freire, para a gente vencer essa escola, que é uma escola como se fosse assim, alheia à sociedade. Não analisa as coisas que estão acontecendo na sociedade, né? Não vê de forma crítica a sociedade. Não analisa isso, e daí nós negamos tudo, tá? Nós negamos tudo. Então, nós estamos com gente titulada, pessoas formadas, mas sem visão crítica da realidade. Então, quero colocar para vocês o seguinte: a outra questão que coloco é a pedagogia libertadora ficou nesse sentido. Então, é libertadora por quê? Porque tem que levar o sujeito a compreender a realidade que ele vive. Levando o sujeito a compreender a realidade que ele vive, ele toma consciência disso, ele busca transformar a realidade. Tá? Então, nunca permitir a relação de opressor sobre oprimido. O oprimido tem que conseguir mudar a situação dele. Bem, o pensamento pedagógico de Paulo Freire, a direita às vezes fica falando que Paulo Freire é marxista. Paulo Freire nunca estudou Marx para aplicar Marx. O contrário. Paulo Freire, tendo um problema para resolver, um pensamento para desenvolver, ele busca leituras, inclusive de Marx, para entender o seu próprio pensamento. Tá? Então, o Paulo Freire não é um aplicador de pensamentos já construídos. É o contrário. Ele busca tudo aquilo que foi construído para entender a sua proposta, aquilo que ele quer colocar. Veja, o Paulo Freire, e eu acho que isso aqui é uma coisa que a gente vai começar a estudar também, as interfaces dele. Então, Paulo Freire tem interface com John Dewey, tá? John Dewey é liberal dos Estados Unidos, da década de 20. Anísio Teixeira foi discípulo de John Dewey. Tá? Então, ele também tem muito do pensamento do Dewey, do Anísio Teixeira. Celestin Freinet. Tá? Celestin Freinet também explorar a realidade da criança. Né? Então, Carl Rogers, um humanista. E na psicologia, nós temos Vygotsky. Tá? Então, são esses autores aqui, né, que, a partir da leitura deles, nós podemos dialogar com aquilo também que Paulo Freire fala.
o que ele diz, como eu disse para vocês, que o ser humano nasceu para ser mais, e tudo aquilo que impede a prática pedagógica, que trabalha no sentido contra esse núcleo da natureza humana, ela é imoral, tá? Porque se você pensar que a vocação do ser humano é ser mais, e uma prática vem cercear isso, tá? Ela cerceia a própria liberdade do sujeito, de tomada de decisão, de escolha, de autonomia, tá? E tudo isso, gente, tomada de decisão, escolha, autonomia, tudo isso é ato político. Então, ato político do Paulo Freire não é essas coisas aí que pensam os políticos, não. O ato político de Paulo Freire é a tomada de decisões que a gente tem em relação à nossa própria vida, né? Nossa própria vida. A partir, gente, da pedagogia do oprimido, de 1973, né? Paulo Freire passa a ser um cidadão do mundo. Ele começa a ser chamado por todas as partes, em 4 continentes, né? A Europa, a América, a África, a Ásia, tá? Ele passa a ser esse cidadão. E ele tem prêmios, tá? Eu acho importante isso, para você ver como a gente devia ter orgulho. As faculdades todas, eu vou falar para vocês, ela falou, eu estive na França por 2 anos fazendo meu trabalho, uma parte do doutorado lá, eu li toda a obra do Paulo Freire na França, não foi no Brasil. Na França. Tá? Porque eu trabalhava numa escola de periferia e nós trabalhávamos na metodologia Freinet, né? E nessa escola a gente discutia Paulo Freire, trabalhava Paulo Freire. Lá, aqui não. Aqui passa-se pelos cursos superiores, né, de formação, né? Não estou falando só de formação uma formação de pedagogo, não, mas todas elas. Eu acho que o direito tem que estudar, ciências sociais tem que estudar, tá? Então, vocês pensam o seguinte, ele foi premiado em 1986 pela Unesco, e ele foi otorgado o prêmio Doutor Honoris Causa na Inglaterra, 1973, na Bélgica, 1975, nos Estados Unidos, 1978, na Suíça, 1979, na Bolívia, 1987, em Barcelona, 1988, em Portugal, 1989, na Espanha, 1991, na Suécia, 1995, em El Salvador, 1992. Veja, doutor honoris causa por toda o mundo, tá? E aqui dizer que Paulo Freire tem que ser cassado, isso não pode ser Paulo Freire, a secretária, quando eu estava secretária de Educação, nós estávamos divulgando o congresso, veja, por causa da camiseta, girou tudo aquilo. É orgulho freiriana, tá? No Brasil, Paulo Freire desenvolveu a docência e orientação, também foi homenageado, ele trabalhou na Unicamp, na PUC de Campinas e de São Paulo, na Universidade Federal de Goiás, do Pará, do Rio de Janeiro, de Alagoas. Ele tem uma estátua esculpida em pedra em uma praça de Estocolmo, na Suécia, ao lado de Pablo Neruda, onde está escrito Freire, o educador do mundo. Os livros de Paulo Freire, que servem de base para a gente entender todo o seu pensamento, são 5. Pedagogia do oprimido, tá? Pedagogia da esperança, professor sim, tia não. Lembra-se como é que eram chamadas as professoras? Né? Tia, 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 né? Cartas a Cristina e A Sombra desta Mangueira. Esses 5 livros têm, acima de tudo, um ponto em comum. A forma madura,
e convincente da teoria e da prática educativa, dos conceitos e da essência do pensamento de Paulo Freire. Então, esses livros, eles traduzem o pensamento de Paulo Freire. Uma coisa que serve para mim na vida, nas minhas práticas, como educadora, como gestora pública. Olha o que o Paulo Freire fala. Os espaços das escolas têm que ser zelados, limpos, alegres, bonitos, porque a boniteza do espaço físico permite o ensino competente, a imaginação criadora, a boniteza do ensinar e do aprender. Portanto, as escolas, especialmente as escolas públicas, precisam atender a isso. A sala de aula tem que ser bonita. A escola tem que ser bonito. Tudo tem que ser bonito. Por quê? Qual é a concepção mais forte de Paulo Freire? As condições e as experiências materiais de vida constituem o meu pensamento. Não é o meu pensamento que vê a realidade. Não. Que constitui a realidade. Não. A realidade constitui o meu pensamento e eu olho de novo para a realidade. Essa é a relação dialética, né? O meu mundo subjetivo é construído pelas minhas relações objetivas. Tá? Tudo aquilo que eu tenho no nível mental é decorrente disso. Então, eu preciso dar para as crianças, e aqui eu falo especialmente para as crianças também, as condições materiais de escola bonita. O material que a criança tem que ter é o mais bonito, o melhor que tiver. Tá? E as professoras organizarem as suas salas como se fosse um templo, com os trabalhos das crianças, né? Só da professora, os trabalhos das crianças, as organizações das carteiras, tudo mais. São essas experiências, essa criança vai levar para a sua vida e vai exigir depois que os seus filhos tenham o mesmo tipo de escola, tá? E é nesse processo que vai se mudando uma realidade. Eu já trabalhei, comecei aqui em 1970, na escola municipal. Era uma salinha de madeira, tá? E tinha ainda uma concepção desde o meu primeiro mandato ali, no governo do prefeito Pérez. A escola pública é como se fosse escola para pobre. Não. Escola pública é escola para todos. Tá? Não é escola pobre para os pobres, é escola bonita, rica e para todos. Tinha ainda algumas professoras, às vezes, falavam, não, mas a mãe pode pagar. Não importa se a mãe pode pagar. É a opção da mãe pôr na escola pública. Né? Hoje, a Escola Pública Municipal de Ponta Grossa, graças a Deus, é uma escola disputada pela classe média alta, pelas classes populares, pela classe média, de maneira geral. Né? Então, isso é um reconhecimento da escola pública que tem que se fazer. Então, aqui é nesse sentido que Paulo Freire pensou a educação como ato político, como ato de conhecimento e como ato criador. Essa é a educação libertadora de Paulo Freire. Então, é necessário, acho que fica isso para vocês, é necessário conhecer a realidade para poder transformar. Uma outra questão, o Paulo Freire é um educador político, essa é a vocação ontológica da humanidade. Ele disse assim, o educador é um político. E ontológica por quê? O educador, nós educadores, nunca podemos nos afastar da esperança. Quem se afasta da esperança já morreu, em qualquer sentido. Nós temos que ter a esperança de que as coisas têm que mudar, vai mudar, porque eu luto para mudar. Né? E Paulo Freire diz que essa mudança ela é verdadeira e ela está amarrada com ações éticas que nascem de dois sentimentos, só de dois sentimentos.
Esses dois sentimentos são contraditórios. Ele diz, um deles, o amor, e o outro dele é a raiva. Dois sentimentos mobilizam as nossas ações, o amor e a raiva. O amor é essa crença, essa esperança, essa fé nos homens e nas mulheres, e de que as coisas não vão sempre ser assim. É a fé na transformação da realidade. E a raiva é a indignação. Quando você indigna com uma determinada situação, provoca em você uma ação. Essa ação é ação política. E é essa ação que gera a transformação. Dois sentimentos. Amar aquilo que a gente faz, a nossa prática, o nosso trabalho, as nossas crianças, a nossa comunidade. E se indignar com as coisas que não são éticas, que não são justas. E nessa indignação, você não pode ser passivo, você tem que desenvolver ações que possam promover a mudança. Ele tinha, Paulo Freire, então, essa mansidão do amor, mas ele era firme em suas convicções. Ele vai falar o seguinte para nós: não podemos renunciar à luta em favor da nossa capacidade, do nosso direito de decidir, de optar e de romper. Sem esses direitos, decidir, optar e romper, nós não podemos reinventar o mundo. E temos que entender que as coisas nunca foi assim. A história não pode ser entendida como determinismo. A história é feita pelos homens, a partir de questões ideológicas, de posições políticas, tá? Então, nós precisamos promover essa ruptura, mas essa ruptura tem que ser sustentada pelo princípio ético, que é o respeito que você tem que ter por você mesma, você não permitir que qualquer coisa invada a sua alma, o seu espírito, as suas convicções, e também com respeito ao outro. Tá? Vou colocar algumas coisas mais dele, que ele vai falar o seguinte: ninguém nasce feito. Tá? É experimentando no mundo que nós nos fazemos. Tá? Então, nenhuma criança nasce, ela nasce com a capacidade de desenvolver tudo, mas todas as crianças são capazes, têm inteligência. Tá? Nós vamos nos fazendo aos poucos, na prática social que nós vamos tomando parte. E uma outra questão também achei importante colocar para vocês, até porque a gente precisa começar a discutir, o pensamento do Paulo Freire latino-americano, mais essa visão mais política dele, ele está na obra dele das décadas de 60 e de 70. Né? E aí nós temos a principal obra dele, a Pedagogia do Oprimido. E depois o Paulo Freire, na década de 80, 90, ele começa a fazer livros dialogados. Ele começa a escrever cartas para Cristinas, cartas para quem deseja ensinar. Ele começa a fazer outro tipo de narrativa. Né? A universalidade de Paulo Freire, ela decorre da aliança entre teoria e prática. Se a aliança entre teoria e prática, Paulo Freire sempre é novo, sempre é atual, porque Paulo Freire pode muito bem ser reeleito e ser reescrito. A obra dele é aberta. Tá? É aberta. Eu queria colocar aqui uma coisa que eu achei um pensamento, uma metáfora do saber, e que serve para nós. Quando você tem clareza do que você quer, quando você tem clareza de como as coisas têm que ser de determinado jeito, serve essa metáfora. A ave canta enquanto o galho da árvore crepita, porque ela conhece a força de suas asas.
Então, cada um de nós temos que conhecer a força das nossas asas e não nos apavorar quando o galho da árvore crepita. Eu espero, isso é Álvaro Junqueira, eu espero que vocês tenham apreciado o que eu falei, mas o objetivo era fazer passar por toda a obra dele e daí estimular os estudantes, as pessoas a estudar, a ler, a discutir Paulo Freire, o nosso grande educador, o cidadão do mundo. Agora estou aberta para as perguntas. Obrigada, professora Isméria. Agradecer essa fala, né, tão maravilhosa, inspiradora. Agradecer que ficou bem claro na sua fala a questão, a importância, né, o quanto o conhecimento se produz no diálogo, né, que é por esse contato com o conhecimento que nós nos transformamos, e esse processo é coletivo. Que nos conhecendo como sujeitos políticos, fazemos a diferença nos espaços que ocupamos, que as nossas vozes trazem esperança e também mobilizam libertação. Realmente, algumas professoras, alguns comentários ali no chat escreveram que foi uma aula tremenda, uma aula de história, né, uma fala maravilhosa, muitas parabenizando, né, com total admiração na sua fala, por esse momento de muito aprendizado, né. É muito bom ouvir, como diz a Simone Aparecida ali no chat, é muito bom ouvir de alguém que entende Paulo Freire. Então, hoje eu tenho a certeza de que não escolhemos a melhor pessoa, né, para iniciar o nosso evento, falando realmente, como diz a Simone, de quem entende, né? Então, a fala de quem entende, para nós foi algo assim inspirador e motivador na noite de hoje. Os acadêmicos da Unicecal, nós estamos no processo de leitura de alguns dos livros, das obras que a professora até citou, porque esse evento inicia, né, agora no mês de maio, mas nós ainda no decorrer do ano faremos novos momentos estudando Paulo Freire. Teremos em julho o evento Transformação, e dentro do evento Transformação nós teremos os círculos de cultura, círculos de leitura, que faremos com as turmas de pedagogia, a partir da leitura das obras, né, que estamos lendo, estamos estudando, para discutir e refletir um pouquinho mais, e dessa forma estar aprendendo ainda mais. Então, vou deixar aberto, né, agora, se alguns dos nossos cursistas, aí, nossos acadêmicos, professoras, convidados, quiserem escrever no chat alguma pergunta, né, que daí a gente vai estar passando aqui para a professora Isméria, transmitindo aqui os questionamentos. São muitos elogios, né, prof, da tua fala, realmente foi uma fala muito significativa. Prof. Juliana ali diz que é uma aula de história, né, que foi realmente aprendizado. Professora Juliana, professora Adriana Antoniaco me falando muito conhecimento. Então, meninas e meninos, vamos ver o que está chegando aqui. Rafaela Joana Dark, né, professora Joana Dark, da rede, falando que é o resultado de quem faz o que ama. Professora Nilceia, também da Rede Municipal de Ensino. Parabéns, professora Isméria, momento de muito aprendizado. Sônia, maravilhoso. Rafaela, que palestra maravilhosa. Professora Isméria, parabéns. Obrigada pelas palavras e pela aprendizagem. Adriane, essa mulher não existe, amo demais.
São suas fãs, prof. É. São suas fãs. Não vale. Parabéns pela fala. Não, é o Paulo Freire que está aí. Palavras maravilhosas, de grande aprendizado. Eu gostaria de ver agora se tem alguém que quer fazer algum comentário, perguntar alguma coisa para a professora Isméria, para a gente aproveitar ainda mais esse momento, que ela está aqui conosco. Professoras do curso, professores da rede, acadêmicos, com vocês. Somente elogios da professora Isméria. A Kelly coloca, professora. Bem, espera, professora. Abriu? Abriu agora? Mas eu posso falar? Agora deu. Entendeu? Bem, eu só quero agradecer a oportunidade. Vocês sabem que, para mim, é uma alegria enorme, né? Falar com vocês. Eu estou meio isolada aqui em casa ainda. Está muito difícil, né? Louca, eu gosto de fazer isso que eu gosto de fazer, falar com vocês. Também falar do Paulo Freire de uma maneira mais tranquila, né? Ainda que tratando das questões acadêmicas, dos livros dele, mas falando dele de uma forma mais tranquila, para ser acessível a todo mundo, né? Mas também estimular a todos que comecem a fazer grupos de estudo, estudar. Eu mesma vou fazer uma releitura desses autores que fazem interface com Paulo Freire, porque esse é o ano dele, tem que ser o ano, né, em que a gente pode publicar algumas coisas, construir alguns textos, né, para poder divulgar o pensamento dele e desconstruir essas bobajaradas que falam de radicalismo do Paulo Freire. Tem uma pergunta aqui. Professora Isméria, você consegue ver esse método Paulo Freire nas escolas atuais? Não, não é. Eu acho assim que o Paulo Freire nem quer método. O que nós temos que pensar em Paulo Freire são princípios. Quando em escola, de maneira geral, não dá, mas alguns professores têm. Professores que organizam suas classes, por exemplo, eu vou falar dos nossos professores dos anos iniciais da educação infantil, que iniciam a sua classe, né, com assembleia com as crianças, professores que, ao trabalhar qualquer conteúdo com a criança, ele parte primeiro daquilo que a criança já sabe. Então, método, o Paulo Freire nem tem método. A palavra método ela foi colocada num momento muito datado, que era a década de 60. Né? O Paulo Freire tem filosofia da educação. Então, o que nós precisamos nos apropriar do Paulo Freire são os princípios da pedagogia freiriana. Tá? E ela ultrapassa a questão de método. Outra pergunta. É uma teoria de conhecimento. Outra pergunta, professora. Gostaria de saber se a professora acha que no Brasil existem escolas que aplicam a metodologia do Paulo Freire. Não, eu não acredito. Eu estou colocando, existem pessoas profissionais da educação que, nas suas práticas, eles trabalham com os princípios freirianos. Pessoas, eu trabalho dentro dos princípios freirianos, né? Mas existem muitas escolas. Professora Isméria, como a senhora vê esse absurdo que aqui no Brasil Paulo Freire seja tão maltratado por esse desgoverno em que vivemos, tendo em vista que no mundo inteiro o mesmo é reverenciado e cultuado como um grande mestre e inspiração para a educação? O que a senhora atribui a esse negacionismo à vida e obra dele aqui no Brasil, como parte desse governo? Bem, a questão é o seguinte, o não conhecimento da obra do Paulo Freire é que faz tomar esse tipo de atitude. São pessoas que nunca compreendem. Então, o que acontece? Hoje, né, eu vou falar, hoje no Brasil, nós temos uma gestão, um governo,
que está mais atrelado, não vou falar do governo como um todo, mas atrelado com aquilo que estava acontecendo em 64. Tanto é que ele é favorável à ditadura, não sei o quê. Então, só lembra assim, que Paulo Freire foi banido do Brasil por ocasião da ditadura. Ele foi banido do Brasil. Mas banido por quê que ele foi? Terminei de colocar para vocês. Porque ele estava alfabetizando, ele não, a equipe que ele orientava estava alfabetizando, né, os trabalhadores de cana-de-açúcar, na colheita de cana-de-açúcar, com palavras do seu universo vocabulário. Tá? Não tinha nada. É evidente que, naquele momento, quais as palavras que vinham? Vinham as palavras fome, miséria, né? Luta, vinha esse tipo de palavra. Enquanto isso, a alfabetização no nosso país estava atrelada a cartilhas que dizia que a vovó viu a uva. Então, era um modelo muito diferente. Né? Então, ele foi a falta de compreensão do trabalho dele, colocou ele como se fosse comunista, né? Porque fazia as pessoas pensarem. E essas pessoas que falam isso de Paulo Freire são pessoas que não conhecem o Paulo Freire, não conhecem a obra do Paulo Freire, que precisam ler Paulo Freire. Paulo Freire é um grande humanista, né? Essa é a questão principal. Professora, a outra pergunta é Desconstruindo o Paulo Freire, né, volume 1, que é uma obra do Tomás Guiliano, né? O que a professora sente ao ver esse tipo de obra? Olha, primeiro eu não conheço, né? Então eu não posso estar falando, tá? Eu acho que Desconstruindo Paulo Freire... Uma visão mais negativa. Mas será que ela é? É? Então, eu não conheço, mas eu vou ler, eu não posso fazer nenhum juízo de valor sobre isso. Mas eu vou buscar ler o que está tratando, tá bom? Aí daí, voltando lá, que me pergunta, não tem que ficar essa preocupação. Não existe escola, não existe um método Paulo Freire. Nem Paulo Freire fez isso fechado. Existem princípios freirianos dentro de uma filosofia da educação que educadores têm isso para si, que fazem isso, que levam isso e discutem isso. A relação com o aluno, respeitar o aluno, buscar o conhecimento, compreender a realidade, né? Mas a questão, Paulo Freire levaria as pessoas a serem mais críticas, a fazer melhor as suas escolhas. Essa é a importância. Tem muitos elogios aqui, professora, de outras, né, colegas da rede também. Uma acadêmica de pedagogia, um privilégio poder ouvi-la. Professora Isméria, como acadêmica, foi muito proveitoso para mim, realmente inspirador, obrigada. Professora Andréa Petrucci, também sou fã dessa professora, gostaria de destacar que estive presente na visita de Paulo Freire na UEPG. Joana Dark, professora Isméria, ícone da educação, fala tão clara, contando a história que não sobra nada para perguntar. Amo essa professora, beijos. Geraldine, a alegria foi nossa de ouvi-la, professora Isméria. Rafaela, professora Isméria, nossa inspiração. André, eu já falei. Juliana, princípios freirianos que se encontram em nossa prática, por isso também somos chamados muitas vezes de comunistas, professora. Ah, é? Andressa, foi ótimo, professora, fala com carinho e propriedade sobre Paulo Freire, nos encanta ainda mais ao falar desse autor. Geralmente os professores são vistos, né, como comunistas e de esquerda, professora, e isso ligado muito pela defesa, né, e por defender e lutar por esse reconhecimento do Paulo Freire. Como fazer a sociedade entender, né, que professor nem sempre é comunista, nem sempre é de esquerda, só por defender e por acreditar, né, em Paulo Freire.
Com esse microfone. Deu? Abra. Esses conceitos também de esquerda e direita são relativos. Se vocês pegarem a história, por que é de esquerda, por que é direita, né? E que aqui está o defensor, aqui está o rei. O que era contra o rei senta do lado esquerdo, que é a favor da direita. No Brasil, isso se perdeu, não tem mais. Eu acho que nós temos que ter uma visão progressista, né? Da educação, uma visão progressista da sociedade, querendo mais justiça social e tudo mais. Isso daí é tido como pensamento de esquerda. Isso é freiriano. Você lutar por isso, você querer uma escola boa, você ter uma visão mais crítica, né? Você não ser enganado, isso é. Então, não tem comunista, ninguém, não existe nem comunismo. Onde tem comunismo? Onde tem? Nem Cuba é comunista. Eu já fui em Cuba 3 vezes. Cuba não é comunista, tá? Então, o que eles atuam como comunismo? Tem uma parte na China, alguma coisa de governos autoritários, mas não segue os princípios do comunismo. O comunismo não seria isso que está aí, tá? São governos autoritários, então não tem nada disso. O que nós somos, esses que estudam, que têm uma visão mais crítica, somos professores de uma linha progressista. Isso que nós somos, tá? Não somos professores conservadores, no sentido de que tem que ficar reproduzindo sempre essa realidade, né? E as crianças mais pobres chegam, aqueles que menos chegam à universidade. Eu quero que todos tenham direito de chegar, tá? Eu quero que todos aprendam, né? Nem todos precisam. Veja agora na época da pandemia que nós estamos vivendo agora. Veja a situação. As crianças mais pobres são aquelas que estão sendo mais prejudicadas, porque muitas delas, mas muitas, não têm as condições materiais de acesso à internet, de uma mesa para estudar em casa. Não tem, tá? As crianças de uma classe mais privilegiada, até professor particular, um tutor, os pais contratam para ajudá-las nas tarefas. Então, quem é que está perdendo, gente? Quem é que está perdendo com isso? As crianças mais pobres, as crianças das classes populares, essas que estão sofrendo. Além de outras coisas, né? Porque se ela tinha na escola, tempo integral, alimentação, ela perdeu tudo isso. Então, o que é? Eu, como professora, numa linha progressista, eu estou querendo resolver a situação dessas crianças. Eu preciso tentar resolver a situação dessas crianças. Tá? Então, tudo sempre é aqueles mais pobres que não conseguem chegar. Tem que dar as condições todas para todos poderem chegar. O menino não faz universidade, sabe por quê? Porque ele não quer, porque ele já chegou no ensino médio e terminou. Tá bom. Não porque ele não tem condição de passar. Não porque o ensino dele é mais fraco. Professora, tem uma acadêmica aqui pedindo que para a senhora dizer uma palavra para elas, né, que estão iniciando no meio da educação. Olha, então eu quero saber o seguinte. Lembra que o Paulo Freire foi ser advogado, a esposa dele, que era a Elsa, ela era alfabetizadora, e quando ele disse que ele ia deixar a advocacia, ela falou assim: faz muito bem, porque você é um educador. Tá? Eu acho a melhor profissão do mundo ser professor, ser educador. Por quê? Porque nós estamos a todo momento, todo ano, nos reinventando e sendo melhor do que no ano anterior. Porque no processo da gente ensinar, a gente aprende. Nós temos que ter orgulho da nossa profissão. Nós temos que estudar sempre, ter a cabeça alta, orgulho da nossa profissão, tá? Então, eu acho assim, aquele que fez a opção para fazer a pedagogia, para fazer as licenciaturas, para ser professor, eu tenho certeza absoluta, tá? Que são pessoas que vão, conforme vão estudando, vão melhorando
e vão sendo professoras melhores. Veja, é igual vinho, sabia? Vinho, quanto mais velho, melhor. Eu sou melhor professora hoje de quando eu comecei. Né? Então, a gente se constitui como professora ao longo da nossa profissão. Né? E tem um detalhe, no processo de constituição nossa enquanto professora, nós podemos nos formar, se o ambiente possibilita isso, da gente estudar, da gente discutir, da gente crescer, ou podemos também nos deformar. Aqueles, ai, não vejo a hora de acabar, não vejo a hora de terminar, não vejo a hora de aposentar, não vejo a hora disso, não tenho mais saco para estudar, não tenho mais isso, não tenho mais aquilo, desculpe a palavra, tá? Então, é o seguinte, o processo nosso, como educador, a nossa profissão, ela nos constitui cada vez melhor como pessoa. Tá? Então, o que eu digo para você é que parabéns, que escolheram a melhor profissão na minha concepção. Eu não seria outra coisa a não ser professora. E eu agradeço a minha profissão, tudo aquilo que eu tenho e tudo aquilo que eu sou. E vocês também. Tá? Vocês estão começando, mas vocês, nesse processo de começar, você vai chegando lá. Tem mais uma pergunta. Pronto? Uhum. Sobre a educação de jovens e adultos, que iniciou com Paulo Freire, a senhora acredita que ela vem se desenvolvendo e tendo avanços ou regredindo pelo número de analfabetismo no nosso país? Bem, a alfabetização de adultos, ela não começa com Paulo Freire, ela já existe, a alfabetização de adultos. O que começa com Paulo Freire é uma nova forma de entender e de fazer o processo de alfabetização dos adultos. Que ao invés de partir de palavras, ou de frases, ou de textos que são assépticos para as pessoas, partem da realidade deles. Então, ela existe isso. Tá? O que está acontecendo nós hoje é o seguinte, a escola, todas as crianças têm que estar na escola, tá? Desde a Constituição de 88. E a escola não anda dando conta de todas as crianças da escola. Então, nós estamos constituindo um contingente muito grande de pessoas ainda que não sabem ler e de pessoas ainda que não terminaram a escola básica, que no Brasil é obrigatória. Nenhum país desenvolvido do mundo tem alunos adultos analfabetos. Só os países que não têm uma escola boa, uma escola com uma política forte de ensinar os seus alunos, é que formam analfabetos. Nós estamos numa situação assim. Mas é muito fácil não construir mais, não produzir mais analfabetos. É melhorar a educação e a formação das crianças. Toda criança tem que terminar a escola básica. Isso está na Constituição. A criança que está fora da escola está ferindo a Constituição, é crime. Professora, a Geraldine fez um comentário aqui. A partir da sua fala, a educação nunca é neutra. A educador tem que ter clareza de que lado está. Eu acho que isso ficou muito forte hoje, né? A questão da educação como um ato político, a educação política sendo algo onde nós temos sim que nos posicionarmos, nós temos sim que mostrarmos e lutarmos por aquilo que acreditamos. Né? Todos nós, educadoras que estamos nessa caminhada, nessa trajetória, temos sim que lutar cada vez mais por uma educação de qualidade. E isso está cada vez mais necessário, ainda mais quando a gente olha, né, com o que estamos vivendo, com o que estamos vivenciando e assistindo, né, aí no nosso país, como diz a professora Nilceia, da questão do nosso desgoverno. Então, com essa fala
da Geraldine, né? Eu quero agradecer a sua participação na noite de hoje, em nome da Unicical, em nome do curso de pedagogia, em nome da direção acadêmica, da direção pedagógica, né, por estar conosco, nos agraciando, nos ensinando, né, e sendo tão amorosa em suas palavras, como você sempre é. Nossa admiração é imensa, e cada vez mais, né, pelos inúmeros elogios que vimos aí no chat, a gente percebe o quanto é bom ouvi-la, o quanto é bom aprender com você. Quero colocar, né, o curso de pedagogia, as nossas turmas, nossas colegas aqui, professoras, à sua disposição, já digo, né, caso venha abrir, né, um grupo de estudo, nos orientar, estudarmos juntos e, com certeza, aprendermos cada vez mais sobre Paulo Freire. No mês de julho, também teremos um evento de transformação, então já quero convidá-la, né, com antecedência, para estar conosco novamente, quem sabe aí contribuindo um pouquinho mais nessas leituras, quem sabe com as cartas do Paulo Freire, né, que eu acho que é uma leitura bem significativa, que muitos acadêmicos não têm, né, e com isso a gente possa estar aprendendo um pouquinho mais com a senhora. Muito obrigado, né, de coração, em nome de todos, agradeço a presença de todos vocês aqui nessa noite. Lembrando que amanhã nós temos a segunda noite com o professor Érico e a terceira noite com o professor Ney, tá? Todos também com uma fala voltada, né, à luz do pensamento freiriano. Professora Isméria, muito obrigado. Passo a palavra para encerrar. E, na sequência, né, a certificação que eu vi que o pessoal perguntou ali no chat, vai direto para o e-mail de vocês. E amanhã o acesso é da mesma forma com que foi feito hoje. Então, obrigado, pessoal, obrigado, professoras, e até amanhã. Professora? O som, professora, tem que ativar o som. Eu falei uma porção de coisas e vocês não ouviram. Então é o seguinte, eu é que agradeço e também me coloco à disposição de vocês, professoras do curso de pedagogia, alunos, né, fazendo grupo de estudos, né, para a gente fazer algumas reuniões, alguns debates sobre Paulo Freire, sobre os livros de Paulo Freire, porque daí a gente pode pegar um determinado livro, né, e discutir o livro, não falar de forma genérica, que foi a maneira que eu achei de transitar pela história de Paulo Freire, pelas suas ideias mais importantes, né? Então, eu fico à disposição e agradeço imensamente vocês. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês hoje.